Oi gente, tudo bom? Então, esse é o primeiro vídeo do canal, a primeira aula de filosofia, e eu queria começar dando uma base para vocês, dando uma explicada em quem eram os pré-socráticos, o que eles pensavam, quem representava esse grupo, os maiores representantes. Lógico que eu não vou falar todos, não tem como, são vários, mas eu vou falar os principais. Para começar, os pré-socráticos são os filósofos que antecederam Sócrates, por isso o nome pré-socráticos, antes de Sócrates. Eles utilizavam a racionalização abstrata no lugar da religião ou mitologia. O que acontece? Nesse tempo da Grécia Antiga, a religião e a mitologia explicavam tudo. Por exemplo, um pescador, ele explicava o seu sucesso ou então sua falha na pescaria por Poseidon, que era o deus grego das águas. Explicavam as chuvas por deuses e assim segue. Os pré-socráticos também têm nomes de naturalistas ou filósofos da natureza. Não filósofos da natureza no sentido de fauna, flora, mas natureza no sentido de primeiro, sabe, em sua natureza. Eles recebem esse nome devido ao objeto de sua filosofia. O objeto no sentido de sobre o que eles pensavam. E eles pensavam sobre problemas cosmológicos, problemas da origem do universo. E para resolver isso, eles buscavam a arqué das coisas. A arqué significa o princípio. É como se fosse o que originou o mundo, o princípio do mundo. Aí surgiram uns caras para explicar isso. E o primeiro que está aqui é Tales de Mileto. Ele devia a arqué de tudo à água. Tem uma citação que ele fala que o mundo evoluiu da água por processos naturais e ele também era evolucionista. Ele acreditava na água como matéria básica do mundo porque ele observou, todos esses filósofos chegaram na arqué, observando as coisas, o dia a dia e como eles viviam, e ele observou que sem a água nada existia, nada sobrevivia, e assim ele concluiu que a água era a arqué de tudo. O segundo cara que está aqui é Anaxímenes de Mileto, e ele acreditava que a arqué era o apeiron. O que é apeiron? Ele, por ter essas raízes, essas tradições religiosas, ele não conseguiu explicar o apeiron como uma coisa material. O máximo que ele conseguiu chegar de explicação foi uma coisa eterna e infinita, como se fosse um deus. Não é bem um deus, não entendo assim, mas como se fosse. Ele achava que o nosso mundo era só mais um dentre uma infinidade de outros mundos. Então, por exemplo, para ele existia uma infinidade de outros mundos e o nosso só estava entre eles, só existindo lá de boas. Ele também achava que esses mundos iam se decompondo, assim como o nosso ia se decompor por algum motivo, por causa desse apeiron. O apeiron era algo eterno e infinito, mas o nosso mundo, assim como os outros infinitos outros mundos que ele achava que existia, não era eterno, mas eram infinitos. O terceiro cara que está aqui é Anaxímenes de Mileto. Ele achava que a arqué das coisas era o ar. E teve uma frase que ele falou que fala: do ar dizia que nascem todas as coisas existentes, as que foram, as que serão, os deuses e as coisas divinas. Então, ainda assim, tem essas raízes religiosas. Ele acreditava tanto que o ar era a arqué do mundo, que ele acreditava que o ar deu origem até os deuses e as coisas divinas. O terceiro cara que está aqui é Heráclito de Éfeso. E esse cara foi muito bacana porque ele deu um nó na cabeça de todo mundo. Ele é bem complicadinho. Mas ele achava que o apeiron era movimento, não era mais uma coisa material como a água. Heráclito, ele jogou para um lado mais abstrato nessa coisa do movimento,
mas logo logo ele vai pôr como representante disso uma coisa mais palpável que eu já vou falar. Então, nesse sentido, ele falou que as coisas só existem porque existem seus opostos. Por exemplo, só existe a felicidade porque existe tristeza. A gente só pode falar que existe felicidade quando a gente fala que existe tristeza. A gente só pode falar que existe a coragem quando a gente fala que existe a covardia. Sem um, não existe o outro. E ele falou que uma coisa não é uma coisa, mas sim o conflito entre essa coisa. Como eu falei, da coragem, da tristeza, da alegria, é o conflito que cria essa coisa. Ele falou que esses opostos, eles são ciclos que se repetem, como o dia, a noite. O dia vira noite, depois vira dia, depois vira noite. Mas ele não falou que vai existir dia, vai existir noite. Em toda a sua vida, Heráclito, ele falou que as coisas são sempre possibilidades. Então, dentro de um ciclo, há possibilidade de virar dia, depois noite, depois dia, depois noite. São possibilidades, não são certezas. E para representar isso, esse ponto da Arqué, o Heráclito de Éfeso, ele colocou o fogo como representante. Por que o fogo? O fogo, ele é o alimento primordial de todas as coisas. Tudo nasce do fogo e pelo fogo é destruído. Assim como o fogo entra num ciclo de tudo nasce pelo fogo e tudo se destrói pelo fogo. Então, representou o movimento e o ciclo. O fogo está em constante movimento e num constante ciclo de criação e destruição. O próximo cara que a gente tem aqui é o Pitágoras de Samos. É um cara que todo mundo conhece, o Pitágoras, do Teorema de Pitágoras, de a hipotenusa ao quadrado, a ação do quadrado dos catetos. E ele falou que a Arqué para ele era o número. Então, ele falou assim: o princípio das matemáticas é o princípio de todas as coisas. Por quê? Para esses inteligentes, esses intelectuais da época, o número significava a harmonia e a essência das coisas. Então, por isso que para Pitágoras, que além de matemático era filósofo, ele falava que o número era a arqué do mundo. O número para ele era constituído de somas de pares e ímpares. E, de novo, o permanente processo de mutação no ciclo par, ímpar, e que significa noções opostas, par, ímpar. O princípio matemático é o princípio de todas as coisas. O último cara que a gente tem aqui é Parmênides de Eleia. O cara falava que a inalterabilidade era a arqué. Ele não falou de coisas palpáveis, coisas concretas como a água e até mesmo o ar. Ele, assim como ao Heráclito, ele falou de coisas abstratas, mas daí ele se diferenciou muito, ele contrariou totalmente o Heráclito quando ele disse que a arqué é a inalterabilidade das coisas. Então ele disse que nada nasce de nada e nada do que existe se transforma. Ele acreditava que a inalterabilidade era a arqué por causa daquela frase de que nada nasce de nada e nada do que existe se transforma. E ele falava que também, e sobre as águas do rio que Heráclito citou, ele falou que as águas sim podem mudar, mas a cara delas não muda, a essência delas de serem águas, de serem um rio, não muda. Então a inalterabilidade, ele contestou isso do movimento, ele contestou isso mesmo. E então a inalterabilidade também afeta o rio, apesar de, como o Heráclito disse, ele ser passageiro. A cara do rio continua a mesma, entendeu? A essência dele, de ser um rio, de ter água, de ser corrente, continua a mesma. E é isso, esses foram os
caras que a gente citou, os 6 filósofos pré-socráticos que a gente citou, não são todos, existem muitos outros, mas em todo lugar é eles que são citados, nas provas do Enem são eles que são citados, principalmente Tales de Mileto e Pitágoras, porque eles agregam muita coisa. E é isso. Beijo, galera. E aí, meninas, tudo